Olá, esse é o podcast referente ao webinar da RDC 304. A gente fez essa webinar há um tempo atrás e nos nossos questionários tivemos muitas perguntas e muitas dúvidas e agora nós vamos responder o restante das perguntas. Meu nome é Raab, eu sou coordenadora de marketing aqui da SensorWeb e comigo hoje vai estar a Suzana, nossa farmacêutica e comercial da SensorWeb, e a Camila, nossa gestora de qualidade da Ambientalis. A primeira pergunta que a gente tem é do Mário Alberto Vasques Ormeno. Tenho algumas dúvidas sobre qualificação térmica de galpão de estoque de medicamentos. Qual seria a qualidade certa, a quantidade certa de data logger para um galpão de 900 metros quadrados com prateleiras de 5 por 10 metros? Mário, essas informações não são conclusivas. Necessitamos de mais informações como geolocalização do galpão, altura, quantidade de prateleiras, quantidade de materiais que ficarão nestas prateleiras, lembrando da importância de se avaliar as áreas críticas, como os acessos de caminhões e áreas de recebimento e expedição. Podemos realizar uma avaliação técnica para mais informações. Certo. A próxima pergunta é da Daniela Donadon. Essa RDC irá contemplar reagentes laboratoriais? Considerando que reagentes laboratoriais como matéria-prima, a resposta é não. Segundo um parágrafo da RDC, esta resolução não se aplica às atividades de distribuição, armazenagem e transporte de matérias-primas, de gases medicinais ou de rótulos e embalagens. A outra pergunta não é de uma pessoa, mas uma sigla, o TAPTG, não dá para saber quem é, né? Para transportadoras de medicamentos, como adequar os veículos? O primeiro passo é fazer a qualificação térmica do veículo para determinar os pontos críticos que devem ser monitorados. Como um checklist, podemos citar da seguinte forma: inicialmente, um mapeamento de rotas e monitoramento térmico, a realidade, como está o seu processo atual. Em seguida, a avaliação dos dados, a análise de risco, a pré-avaliação multidisciplinar, escolha da solução térmica, um sistema ativo ou passivo, a qualificação térmica, a qualificação dos fornecedores, a implementação de acordos de qualidade, os procedimentos, treinamento da equipe, implementação, o monitoramento e, claro, a busca da melhoria contínua. Obrigada, Camila. A Exato Serviços Contábeis também deixou uma resposta, uma pergunta, aliás, durante a nossa webinar, e ela quer dizer o seguinte: identificamos obrigatoriedade de controle de temperatura para termoláveis entre 2 e 8 graus. No entanto, não encontramos nada sobre o que não são termoláveis. Eles existem? Bom, no caso dos medicamentos que não são termoláveis, existe uma obrigatoriedade de monitorar a temperatura e umidade. O artigo 43 diz que as áreas de armazenagem devem ser dotadas de equipamentos e instrumentos necessários ao controle e ao monitoramento de temperatura e umidade requeridas pelo laboratório. Já o artigo 64, no parágrafo 2, diz que as empresas que realizam o transporte devem monitorar as condições de transporte relacionadas às especificações de temperatura, acondicionamento, armazenagem e umidade do medicamento utilizando instrumentos calibrados. Lembrando que sempre que a gente fala em umidade, então, a gente está falando em carga seca de 15 a 30 graus. Obrigada, Suzana. Tem mais pergunta para a Suzana. No caso, o Frederico Simões, ele pergunta: até que ponto o mercado de transporte brasileiro está preparado para atender esta RDC? As empresas de transporte estão preparadas? Bom, Frederico, estão, né? A tecnologia já existe, já temos grandes transportadores implementando esses sistemas automatizados de controle e monitoramento de temperatura, mas a gente sabe que isso vai exigir investimento de cunho considerável. Obrigada. A Érica Laís também fez uma pergunta durante a nossa webinar e ela perguntou o seguinte: haverá fiscalização em estabelecimentos assistenciais de saúde? Será feita pela Anvisa? Bom, Érica, a gente tem visto na prática que a vigilância sanitária está em alguns estados cobrando sim o cumprimento da RDC 304 em hospitais, que também armazenam medicamentos. Esta interpretação da norma vai variar de acordo com o estado, sendo que alguns são mais rigorosos.
No entanto, vale ressaltar que qualquer lugar que armazene medicamentos, assistencial ou não, deve contar com um farmacêutico responsável e monitorar a temperatura do insumo armazenado. Obrigada. O Frederico Simões perguntou de novo, né? E ele pergunta assim: hoje tem uma transportadora que usa tecnologia para monitorar a carga. Como saber se estamos atendendo 100% a RDC ou se podemos sofrer penalidades por usar equipamentos não qualificados? Bom, o primeiro passo é fazer justamente a validação desse teu sistema informatizado, né? No caso, utilizando o guia da Anvisa de sistemas computadorizados. Muito obrigada, Suzana. Deixa eu ver se tem mais perguntas para ti. Tem várias. As pessoas querem muito saber as coisas de ti, Suzana. Débora Félix Santos. Ela pergunta: a qualificação térmica da sala de guarda de medicamentos de 15 a 25 graus precisa atender também a abertura de portas da sala, assim como o freezer e a geladeira? Bom, é justamente isso que a qualificação térmica vai determinar. Então, muito provavelmente, a abertura da porta da sala ela tem picos de calor, porque, em geral, salas com medicamentos armazenados de 15 a 30 graus, eles são climatizados, né? Então, possivelmente, de acordo com a qualificação que você vai realizar, nas proximidades da abertura da porta não vai ser possível o armazenamento de medicamentos. O Harry Anderson Nascimento Silva também perguntou: para o ponto de isenção do monitoramento e controle, onde o tempo de transporte é inferior a 4 horas até o usuário, pergunta: isso vale para o operador logístico que entrega para outro operador? Não. A RDC, neste caso, é bem clara neste quesito. A isenção de monitoramento se dá quando o transporte é inferior a 4 horas e realizado até o ponto final de dispensação do medicamento ao paciente e forem utilizadas ainda embalagens térmicas qualificadas. No caso do transporte entre operadores, a responsabilidade do controle e registro de temperatura é compartilhada. Obrigada, Suzana. Deixa eu ver aqui o que mais temos. Agora a gente volta para Camila, gerente de qualidade da Ambientalis. Camila, o Frederico também perguntou: qual certificação o sistema de registro tem que ter e quem está apto para certificar o sistema no Brasil? É necessária, então, a validação dos sistemas, como já mencionado anteriormente, e o sistema de registro, quem está apto para fazer essa certificação é a própria Anvisa. Lembrando que sobre o guia da Anvisa de sistemas computadorizados, a SensorWeb ela tem conteúdos ricos, ou seja, material gratuito para você fazer o download. A gente tem um infográfico, a gente tem um e-book falando de uma forma mais simples. A gente também tem artigos no blog, porque nós temos alguns clientes que já são validados pela Anvisa e isso também nos fez escrever bastante conteúdo para trazer essa clareza aí dessas dúvidas que são bem constantes. Camila, outra pergunta da Débora Félix Santos: as simulações de recolhimento também devem ser realizadas na transportadora? Sim, o recolhimento ele deve atender às disposições da resolução, com o intuito de testar a efetividade do recolhimento e corrigir possíveis falhas. Uma simulação de reconciliação ela também deve ser realizada uma vez ao ano, utilizando o pior caso da rede de distribuição de unidades distribuidoras e localizadas nos clientes. Certo. Suzana, o Frederico Simões ele perguntou: a SensorWeb está preparada para atender uma demanda tão forte assim? Sim, estamos. Além de atendermos todos os quesitos do regulatório, como o Guia da Anvisa para Sistemas Computadorizados, o CFR 21, parte 11, a gente já atende grandes players da logística, como o Aeroporto de Guarulhos e a RV Imola. Lembrando que a RV Imola foi nosso primeiro cliente, né? Ele entrou, acho que foi em 2016, e a gente vem se desenvolvendo muito na parte de logística com o apoio de nossos clientes, né? Eles são os nossos principais players, né? Como a própria Suzana já colocou. Respondendo também a questões da Débora Félix Santos. A carga de 2 a 8 graus no transporte vem já com a embalagem de isopor do cliente.
como teremos controle e monitoramento de temperatura no interior da carga? Seria responsabilidade de quem? Bom, a RDC fala diversas vezes que a responsabilidade ela é compartilhada, né? Então, o primeiro passo é qualificar o teu transportador, garantido isso, inclusive, em contrato, que ele vai cumprir os requisitos da RDC. Então, ele deve qualificar a caixa, né, que vai ser transportada a medicação e garantir, através de um monitoramento contínuo, que a temperatura durante todo o transporte está dentro do padrão especificado. Então, quando você receber essa carga, você também deve exigir, junto com o manifesto de carga, esses relatórios de temperatura, garantindo então que a temperatura durante o transporte esteve dentro do previsto, né, pelo fabricante, sendo que se você assina que recebe uma carga fora dessa conformidade, você também está assumindo a sua responsabilidade diante desse desvio. Obrigada, Suzana. A Érica Laís, ela pergunta: a sensorização no transporte depende de sinal de 3G? Sim, no caso da solução SensorWeb, a comunicação é através de GPRS e 3G. Perfeito. Outra pergunta, a Débora Félix Santos também perguntou, eu posso adequar o transporte como uma espécie de gaiola identificada e climatizada com controle de temperatura ou tenho que adequar o veículo inteiro mesmo não possuindo somente medicamento? Bom, na realidade, eu creio que quando você fala não possuindo somente medicamentos, seja carga seca, como fraldas, algum tipo de cosmético, por exemplo, né? De qualquer forma, todo o ambiente tem que ser qualificado, né? A gaiola pode ser, sim, ficar num espaço separado, identificado e climatizado, porém, a gente tem que lembrar que toda a carga seca hoje vai ser monitorada, controle de temperatura e umidade de 15 a 30. Então, acredito que ainda assim você vai ter que manter um controle de ar-condicionado para o restante da carga. Obrigada, Suzana. Frederico Simões, o monitoramento é só na qualificação ou terá necessidade de fazer o monitoramento em tempo real? Bom, existem 2 cenários citados na RDC. O transporte de carga seca, ou seja, de 15 a 30 graus. Então, vai ser feita a qualificação do veículo e monitoramento de temperatura, registro dela nos pontos críticos e abertura de um desvio quando houver uma excursão. Neste caso, cabe data loggers ou até mesmo os termigrômetros. E já também tem a outra situação, que é o transporte de termolábeis, onde a qualificação do veículo e controle de temperatura será exigido de maneira contínua. Neste caso, a própria RDC já sugere que sejam utilizados sistemas informatizados. Isso garante, inclusive, que os sistemas ativos de manutenção da temperatura estão funcionando corretamente. Certo. Temos mais algumas perguntas que foram colocadas. A Anne Vargas, ela perguntou também o seguinte: como fazer o controle no transporte quando temos carga seca e perecível dentro do caminhão? Bom, em se tratando de Brasil, né, a gente sabe que dificilmente um caminhão consegue manter a temperatura interna de 15 a 30 graus sem ser climatizado. Então, a gente verifica uma obrigatoriedade de climatizar o caminhão com ar-condicionado e fazer esse monitoramento, esses registros da temperatura e da umidade. O próprio fato de ter um sistema de ar-condicionado já vai ajudar bastante a reduzir a umidade do baú. Obrigada, Suzana. A Anne Vargas, ela também perguntou: em uma distribuidora, a área de recebimento e expedição também precisam ser qualificadas termicamente? Quem vai responder é a Camila da Ambientalis. A norma, ela não cita nada propriamente sobre a qualificação térmica. Porém, é necessário manter o monitoramento do tempo de exposição e temperatura a fim de se manter a estabilidade física e química do produto. Certo. Quantas perguntas? A gente tem mais umas 7 perguntas. A Flávia Camila Lavoyer Paganotti, se eu errei a palavra, me desculpe, Flávia. As distribuidoras e transportadoras irão entregar relatórios de monitoramento juntamente com o medicamento?
Elas deverão. Muito provavelmente o próprio cliente, a partir da vigência da RDC, ele vai começar a exigir isso como forma de constar na documentação deles de qualificação do cliente, né? Então, a partir de agora, a responsabilidade, como já foi dito várias vezes, ela é compartilhada. E daí a necessidade de entregar ao cliente este relatório de monitoramento da temperatura. Pergunta da Priscila Muniz. Qual a validade de uma qualificação térmica? Existe alguma regulamentação definida? A recomendação é de que a periodicidade das qualificações térmicas sejam anuais. A RDC 304 ela não fala diretamente do período de qualificação, mas é uma boa prática fazer anualmente, sendo na primeira vez feita no inverno, outra no verão, nas piores situações, worst case. E após isso, fazer uma análise de risco para um período maior. Lembrando que a gente apenas vai conseguir ampliar esse período através de um estudo de estabilidade. Obrigada, Camila. A Kelly Silva também perguntou, durante a nossa webinar, sobre a temperatura, até faz uma menção um pouco com o que a Suzana respondeu antes, né? A temperatura da região sul não é a mesma temperatura do centro-oeste. Sendo assim, como podemos controlar a temperatura em baú sem refrigeração? Suzana, quem vai responder isso? Bom, retornando ao que a gente já falou anteriormente, né? Mesmo na região sul, dificilmente um caminhão sendo com uma rota maior, ele consegue manter a carga sem climatização de 15 a 30 graus. Então, com estudos de qualificação da rota, no pior cenário, se verificar que a temperatura ultrapassa os 30 graus, vai ter sim que fazer um investimento e climatizar o caminhão. TAPTG também perguntou. Na prática, muitas são as transportadoras que utilizam veículos não refrigerados. Como atender a RDC 304 nesses casos? Bom, existem duas situações, né? Veículos refrigerados, a gente geralmente entende que são aqueles veículos que conseguem manter a temperatura de 2 a 8 para o transporte de termolábeis, mas vai ser quase que uma obrigatoriedade climatizar, então, o veículo, né, com um sistema de ar-condicionado. Ou seja, né, vai ter que dar um jeitinho as empresas terceirizadas, principalmente, de se adequarem se elas quiserem se manter nesse mercado. Se unir, né? Mas de qualquer forma esse investimento será necessário e vai passar a ser uma exigência da distribuidora e do laboratório que utiliza os serviços delas. Legal. A Kelly Silva perguntou se a SensorWeb irá coletar a temperatura offline. Na realidade, a temperatura é coletada de forma online, né, tendo em vista que o nosso sensor durante o transporte se comunica com a nuvem através de GPRS ou 3G de 10 em 10 minutos. E o farmacêutico, da onde ele estiver, vai bastar acessar a plataforma para ter acesso às informações. A Kelly também perguntou, Suzana, se o farmacêutico consegue fazer o acompanhamento da temperatura enquanto houver o transporte? Sim, então justamente isso que a gente respondeu acima, né? Praticamente de forma em tempo real, ou seja, de 10 em 10 minutos. E assim que o caminhão chegar no destino final, o farmacêutico ele já consegue acessar a plataforma, emitir um relatório e encaminhar por e-mail ao seu cliente. Até em casos de quando você tem a solução SensorWeb, você também tem o direito de recusar, né, o medicamento se você analisa que saiu da temperatura. Isso é um ponto bem interessante de colocar. Quando a gente trabalha com a questão online, o farmacêutico ele pode recusar pós-transporte o medicamento devido a essa variação térmica. Bom, tem mais uma pergunta aqui, que é a da Daniela Isidoro. Quais as mudanças que impactam direto em clínica no recebimento de medicações, sendo que já fazemos o controle diário de temperaturas e conferências no ato da entrega? Bom, então a Daniele, ela vai ter que fazer a qualificação do fornecedor, então deixar de forma documentada, né, através de contratos, de
procedimentos que o fornecedor, ou seja, o transportador dela está seguindo a RDC, né? E além disso, como ela também armazena medicamentos, como eu já falei anteriormente, qualquer lugar que armazene e trabalhe com medicamentos, ele tem que constar, tem que ter um farmacêutico responsável e ele tem que ter o registro da temperatura e umidade máxima e mínima nos períodos críticos do dia, que em geral é de manhã, meio-dia e no final do dia. Certo. Essas foram as perguntas que aconteceram, que foram feitas durante a webinar da RDC 304, que foi feito com o apoio da Ambientalis e da SensorWeb. Eu agradeço muito a Camila por ter feito parte. E agradeço muito a Suzana por também ter feito parte desse bate-papo, né? Esse bate-volta que a gente fez de perguntas. E qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. O site da SensorWeb é sensorweb.com.br e o site da Ambientalis é ambientalis.com. Ambientalis com 2 L's, é isso? Um L só? Tá. Um L só e no final. Na minha cabeça eu achava que era 2 L's. É isso, gente. Muito obrigada e até uma próxima.